O Corinthians vai pegar o Juventude nas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto foi definido ontem e eu tô vindo aqui hoje falar sobre as expectativas para esse confronto aí. Primeiro jogo lá no Alfredo Jaconi e o segundo jogo decisivo na Neoquímica Arena. É um jogo que se você olha assim de primeira, sem se atentar aos detalhes, você fala, caramba, o Corinthians é franco favorito contra o Juventude. E infelizmente eu tenho que vir aqui ser o chato da situação e falar que talvez não seja exatamente isso. Mas vamos falar disso com calma, já deixa o seu like no vídeo que me ajuda demais. Por favor, é de graça, pô, deixa o like aí. Se inscreva no canal se estiver conhecendo o canal agora. E vamos falar de Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians pela Copa do Brasil. No Brasileirão os times se enfrentaram duas vezes. Lá no Alfredo Jaconi foi 2-0 Juventude, inclusive com uma falha do Cássio. Foi 2-0 ou 1-0? Foi 2-0 Juventude. E o Corinthians fez um péssimo jogo. Hoje, que já é um Corinthians completamente diferente, um Corinthians totalmente mudado. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, enfrentamos o Juventude pelo Brasileirão. Tivemos em certo momento 11 jogadores contra 9 jogadores do Juventude em campo e mesmo assim o Corinthians não conseguiu vencer o Juventude. Inclusive começou o jogo perdendo o gol do Alan Ruschel, empatou no início do segundo tempo com o gol do Pedro Henrique e mesmo assim martelou, ficou com 2 jogadores a mais e não conseguiu vencer o Juventude. Então, se você para analisar isso, você já vê, opa, não é tão fácil para o Corinthians passar de fase, não vai ser tão fácil para o Corinthians passar de fase assim. Além do mais, o Juventude está na frente do Corinthians no Brasileirão. O Juventude vem de um jogo que eliminou o Fluminense e o Fluminense está basicamente numa mesma situação que o Corinthians no Brasileirão, até no ano assim, e são os atuais campeões da Libertadores. E o Fluminense está ali junto com o Corinthians na tabela também. Teve esse final de semana Fluminense e Corinthians, o jogo foi 0-0, os dois times praticando um futebol muito ruim. Então assim, é um jogo que vai ser muito equilibrado, na minha opinião. Corinthians e Juventude não vai ser algo fácil. O Corinthians vai enfrentar extrema dificuldade lá no Alfredo Jaconi. O Corinthians não consegue jogar fácil lá. Na Arena Corinthians, até que tem um certo favoritismo por decidir em casa. Até por um empate ser bom pro Corinthians, talvez, levar para os pênaltis e você ter o Hugo Souza para fazer uma atuação magistral, como ele fez ontem contra o Red Bull Bragantino. Inclusive tem minha análise aqui no canal, assista lá, por favor. E por causa de decidir em casa, eu acredito que o Corinthians tenha um leve favoritismo ali, mas é 52% Corinthians, 48% Juventude. E infelizmente hoje não dá para cravar que o Corinthians é favorito contra o Juventude. Ainda mais que o Corinthians precisa focar no Brasileirão, não pode ser rebaixado. Tem a Sul-Americana também, então tem um elenco que não é dos maiores e vai estar extremamente desgastado. Tem as 2 novas contratações do Corinthians chegando, que vão agregar esse time. Você tem o Alex Santana machucado, que não deve retornar. O Yuri Alberto deve retornar até o confronto da Copa do Brasil. Então assim, vai ter algumas mudanças no time do Corinthians até lá, mas não é um confronto em que o Corinthians é extremamente favorito. Pelo menos na minha opinião. Gostaria de saber a opinião de vocês. Vai ser um jogo muito complicado. E eu espero que essa camisa aqui, que a camisa do Corinthians pese e que o Corinthians consiga passar de fase contra o Juventude. O que vocês acham? Comentem aí embaixo pra mim. Com certeza, torcer muito pelo Corinthians, mas assim, não será fácil. Com o Corinthians a gente sabe como é, né? Nunca é fácil. Muito obrigado que viu o vídeo até aqui. Like no vídeo, por favor. É nóis, tamo junto e vai, Corinthians!